Opa, tudo bem? Professor Thiago aqui, seja bem-vindo a mais um episódio da série Doutor Tem Uma Dúvida. Esse quadro ele surgiu com a ideia de dar a oportunidade dos seguidores perguntarem para mim, diretamente para mim, as suas dúvidas sobre temas específicos, onde todos os finais de semana eu abro a caixinha de perguntas do meu perfil lá do Instagram, o @dvpratica, e trago um tema para que a gente possa explorar um pouco de uma forma bem mais profunda a dúvida de cada um dos alunos. Eu não consigo responder em 15 segundos cada uma das perguntas, então eu prefiro gravar esse quadro para a gente poder esgotar legal cada uma dessas dúvidas que eles trazem aqui para a gente. O tema do episódio de hoje é audiência no geral, tudo o que acontece dentro da audiência. Eu quero dar uma introdução dizendo que se você é advogado e não sabe fazer audiência trabalhista, você vai falir. Você vai perder cliente, você vai perder processo, isso é fato, isso acontece no dia a dia. Nós que estamos lá na vara do trabalho, a gente é acostumado a ver esse tipo de erro acontecer. Advogado que pode ser muito bom na petição inicial, muito bom sentado no seu computador, muito bom no comercial, mas é péssimo, péssimo, péssimo em audiência. Esse tipo de advogado sofre na frente do juiz, sofre com a parte contrária. É duro ouvir isso, mas é a verdade. Por que eu estou falando isso? Dentro do processo do trabalho, a grande parte dos pedidos que a gente vai discutir no processo de trabalho dependem de uma dilação probatória e geralmente uma instrução processual para resolver a situação. Onde você vai colocar à frente do juiz o caso concreto, os fatos, para que o juiz possa se convencer e decidir ou a favor do reclamante ou a favor da reclamada. E nós temos o princípio da primazia da realidade que rege o processo de trabalho, em que o que vale para o direito do trabalho, para as relações de trabalho, é aquilo que acontece de fato. O que se busca dentro de uma ação trabalhista é a verdade real dos fatos, aquilo que realmente aconteceu. E você faz isso por meio dos instrumentos probatórios, inclusive a prova oral, seja consubstanciada no depoimento pessoal ou na prova testemunhal, depoimento das testemunhas. Então, essa importância que você tem que dar para a audiência, para que você vá para as suas audiências tranquilo, sabendo como provar, o que provar, qual meio de prova você pode se utilizar, de quem é o ônus da prova. Inclusive, algumas perguntas versam sobre o ônus da prova aqui, e eu quero trazer isso para você nesse quadro de hoje. Bom, a primeira dúvida é do Dr. Marx 10, V Marx 10, e ele pergunta o seguinte: já conseguiu reverter uma perícia negativa em audiência, acidente ou doença ocupacional? Só para contextualizar aqui para vocês, o que acontece? Às vezes você ingressa com uma ação trabalhista envolvendo acidente de trabalho e doença ocupacional e que depende de uma prova pericial. E aí o perito, que é um perito médico, ele vai avaliar as condições de trabalho, vai avaliar o acidente em si e se houve nexo de causalidade, culpabilidade e dano. São os 3 requisitos aqui da responsabilidade subjetiva do empregador. Se você não sabe o que é isso, em breve a gente grava algum vídeo falando sobre isso. E se for uma responsabilidade objetiva, aí, independentemente de culpa, se comprovado o dano e o nexo de causalidade, a empresa tem o dever de reparar o empregado que sofreu dano pelo acidente ou doença ocupacional. E aí pode ser que o laudo pericial venha negativo e os juízes, na grande maioria das vezes, eles dão um valor probatório muito grande no laudo, não dando a oportunidade para outra parte produzir prova que venha a dirimir, a trazer algum tipo de dúvida para o juiz em relação ao perito, ao laudo pericial. Inclusive, na hora de julgar, alguns juízes julgam com o seguinte texto: não houve produção de prova, não houve outros elementos de prova que lançassem dúvidas sobre o trabalho pericial, né? Mas o juiz geralmente não deixa. Por exemplo, na audiência, vou contar um caso aqui, às vezes você na audiência querer fazer prova oral, testemunhal, depoimento pessoal da parte, para contradizer um laudo pericial. E aí o juiz se indefere dizendo que o laudo já era suficiente para ele se convencer, e aí na sentença ele vem e fala que não teve outros elementos de prova que trouxessem dúvidas sobre o trabalho do perito. Mas enfim, vou te contar uma história de como que eu consegui reverter uma situação. Não consegui reverter em audiência, mas consegui reverter uma perícia. Doença ocupacional, o empregado trabalhava numa empresa, ele carregava muito peso, acabou adquirindo um hérnia de disco grave, dele ficar até afastado pelo INSS. A empresa mandou ele embora, entramos com a ação, foi feita a perícia. A perícia veio negativa, só que teve um caso curioso no dia da perícia. O perito, na hora de ir embora, a gente estava indo para o mesmo local, que era o estacionamento da empresa. Ele, na hora de sair, uma moça do RH da empresa falou assim: fulano, você não quer tomar um café? Vocês não querem tomar algum café? O perito ficou na empresa para tomar o café. Falou: não, doutor, pode ir, eu vou tomar um café aqui dentro. E a moça do RH chamou o perito. Ela chamou o perito: fulano, não quer tomar um café?
E aí, o meu cliente, depois da perícia, disse, ó, lá dentro eu ouvi o perito falando com o assistente técnico, dizendo que já estava tranquilo aquilo, que não ia dar em nada. E até então eu falei, bom, a coisa da cabeça do meu cliente, né? Reclamante e tal. E aí o perito ficou lá na empresa, eu achei estranho isso. No dia da perícia, no dia da audiência, eu queria ouvir uma testemunha que também sofreu o mesmo tipo de doença ocupacional, trabalhava no mesmo local de trabalho do reclamante e estava recebendo, estava de estabilidade acidentária prevista na convenção coletiva, que é aquela até aposentadoria do reclamante. A gente tem a estabilidade do artigo 118 da Lei de Benefícios, né, e da súmula 378, mas também existe estabilidade acidentária prevista em convenção coletiva que prevê que a empresa tem que manter o empregado até o óbito ou até a aposentadoria desse empregado. A que vier primeiro. E aí eu quis ouvir essa testemunha, a juíza negou na hora da audiência. Falei, bom, eu já sabia mesmo que ela ia negar, então eu falei, excelência, pela ordem eu quero constar o meu protesto na ata, mas eu quero fundamentar o protesto, dizendo que o perito era suspeito, por ele ter ficado lá na empresa tomando um cafezinho. Só que não foi só por isso. Na época que o meu cliente, a gente ingressou com a ação, que foi feita a perícia veio negativo, estava correndo uma operação aqui no TRT-15, chama Operação Hipócritas da Polícia Federal, em que estava averiguando, apurando supostos envolvimentos de peritos, médicos e técnicos em processos trabalhistas. Eles eles vendiam laudo pericial para empresas e até mesmo para reclamantes. E aí eu lancei essa dúvida no meio da audiência. Falei, excelência, eu quero constar o meu protesto na ata, fundamentar no seguinte sentido. Em tempos de operação da Polícia Federal que apura a venda de laudos por peritos médicos, a atitude do perito torna suspeito por si só, tendo em vista que ele ficou na empresa depois da perícia para tomar um café e demonstrava ter intimidade com assistente técnico, com empregados da empresa, representantes da RH. E aí a juíza, ela quis até mandar a ata de audiência para o perito, para meio que o perito meio que me ferrar, porque eu estava lançando dúvidas sobre a integridade do perito. Beleza, entramos com recurso ordinário, pedi uma nulidade do laudo pericial, né? Nulidade processual por cerceamento de defesa. A desembargadora relatora mandou um ofício para o MPF pedindo o nome dos peritos que estavam envolvidos na operação. E, para nossa surpresa, o perito estava envolvido, ele tinha sido alvo de condução coercitiva e de busca e apreensão no seu consultório. Não que ele tenha vendido o laudo do meu processo, mas que ele era suspeito por conta dessa situação. E aí a desembargadora, no seu voto, anulou todo o processo, desde a perícia, voltou o processo para cá e nomeou um novo perito. Então foi assim que eu consegui reverter a situação numa audiência. Te contei toda essa história porque você deve tentar provar a situação, mesmo que o laudo seja negativo, de insalubridade ou periculosidade, ou até mesmo doença ocupacional, acidente de trabalho, você deve produzir outras provas, seja documental. Por exemplo, já tive um caso de um laudo pericial do INSS que constatou incapacidade depois de um laudo pericial trabalhista que não constatou incapacidade. E eu juntei nos autos. O Código de Processo Civil, se eu não me engano, o artigo 435, não me recordo agora, depois você dá uma pesquisada, até entre o 400 e o 450, ou 455, não lembro agora, que você pode produzir prova após o momento que seria inicial ou a defesa. Tá? Então há essa possibilidade, e aí eu juntei. Então você pode tentar outros elementos de prova sim. Bom, a dúvida da doutora Nádia, quais dicas para a primeira audiência? Bom, eu até respondi isso nos stories, dizendo o seguinte, você quer aprender a fazer audiência? Vai assistir quem está fazendo audiência. Então, dias antes da sua audiência, ou semanas antes, vá lá na sua vara, na vara do trabalho onde você vai fazer a sua audiência e assista a audiência de outros colegas. Porque assim você vai aprender como o juiz conduz a audiência, qual que é a atmosfera, se ela é uma atmosfera leve, tranquila, se o juiz leva a audiência de uma forma mais brusca, mais rápida, para você já se precaver entendendo o que o juiz vai fazer no dia da sua audiência. Né? Veja como que os advogados se comportam na audiência, para você também tentar de uma forma mais tranquila se comportar. E não tem segredo, uma coisa é você ter que conhecer o processo.
Eu não falo o seu processo em si, conhecer o processo do trabalho. E você assistindo outras audiências é a maior escola que você pode ter, a maior aula de audiência que você pode ter é assistindo outras audiências. Lógico, às vezes tem situações mais peculiares que você precisa lidar, no seu caso específico, então estude os fatos. Leia os fatos da sua inicial, na sua defesa, para você entender a dinâmica do que tem que se provar, quando tem que se provar e quem que vai provar o que ali. Eu sempre faço um relatório antes da minha audiência para saber o que eu tenho que provar, o que vai ser objeto de prova, porque daí aquilo que não vai ter que ser provado na audiência, já foi provado documentalmente, eu excluo. Eu não vou discutir isso na audiência, a não ser que seja para acordo, que já está provado nos autos, ou já veio a defesa. Né? Então nós temos dois momentos, uma audiência inicial, uma audiência de instrução ou uma audiência una. Na audiência inicial é tranquilo, você só vai lá, recebe a defesa ou entrega a defesa e acabou. Aí a audiência de instrução e a una são audiências que você precisa estar ligado no que está acontecendo dentro do processo para poder ir preparado para essa audiência. Então se tem uma dica importante que eu possa dar para a sua primeira audiência é assista outras audiências e conheça o processo. Beleza? Bom, doutora Carol Salles perguntou o seguinte: a primeira audiência una é obrigatório levar testemunhas do reclamante? Artigo 825 da CLT. As testemunhas comparecerão na audiência independentemente da intimação. Qual que é a dica que eu dou aqui para você se você ficar na dúvida? Na hora do juiz despachar, mandando designar audiência, lá no despacho vai estar escrito se é obrigatório a levar testemunha ou não. E a regra é, audiência una, você sempre leva testemunha se houver prova a ser produzida, prova oral, ser produzida nos autos. Às vezes a prova é eminentemente documental, então não tem necessidade de levar testemunha. Agora, mas aí a reclamada vai levar a testemunha dela, então leve, sempre leve. Se a reclamada levar a testemunha dela, você também tem que levar, mesmo que o ônus da prova seja só dela. Tá? E mais ainda se o ônus da prova for seu. A obrigação, se você tiver pelo reclamante, é sua de provar aquele determinado fato. Então, na audiência una, sempre tem que levar testemunha? Depende da instrução, o que vai ser discutido no processo. Então, olha o despacho que tem lá, dizendo se vai levar ou não. Alguns despachos vêm errado. Por exemplo, já vi audiência inicial, o juiz no despacho, que é aquele despacho padrão, marcou audiência inicial, mas está lá mandando levar testemunha. E é uma audiência inicial, não há obrigação de levar testemunha. Tem uma situação de audiência de instrução que também não tem necessidade de levar testemunha. Às vezes, houve um pedido ali que foi reconhecido, ou houve a desistência de pedido que determinava a oitiva de testemunha, e às vezes o juiz até dispensa a audiência de instrução. Tem juiz que fala, manifestem-se as partes se há outras provas a produzirem, e se não tiver, a gente encerra a instrução. Isso acontece muito no processo comum e também pode acontecer no processo de trabalho. E aí o juiz, as partes falam, não, excelência, não tem necessidade de prova, a reclamada também concorda, a reclamante concorda, e o juiz nem marca essa audiência de instrução, tá ok? Então essa é a resposta para a dúvida da doutora Carol. O doutor Luiz, ele faz uma pergunta seguinte, pode ser besteira, meio besteira, mas onde cada um se senta? Doutor Luiz, não tem dúvida, nenhuma dúvida que é uma dúvida boba, toda dúvida ela é importante. Para você, o seu nível de conhecimento é uma dúvida importante. Para pessoas que estão na mesma situação que você, também é uma dúvida importante. Então, qual que é a dica que eu dou? Quando você for entrar numa sala de audiência trabalhista, você estando pelo reclamante, lembre sempre da mão esquerda do juiz. O reclamante senta sempre na frente da mão esquerda do juiz. A reclamada sempre senta na frente da mão direita do juiz. Tá ok? Então, sempre vendo aí onde está a mão esquerda ou a mão direita do juiz é onde você vai sentar. Tá? Doutora Thaís Nantes também faz uma pergunta importante aqui, ó. Qual o momento, em que momento pedir a inversão do ônus da prova? Pedido na inicial? Olha só, depende. Você pode fazer o pedido na inicial, mas deve reiterá-lo na audiência, porque às vezes o juiz não lê lá. E o juiz ele vai entender quando é possível ou não a inversão do ônus da prova. Quando é necessário, na verdade, a inversão do ônus da prova. Tem juiz que leva em consideração os fatos que são trazidos na defesa, e ele leva em consideração a hipossuficiência da parte na hora de fazer a produção da prova, porque geralmente é o reclamante que não tem condições nem financeiras e nem técnicas de produzir a prova, porque às vezes são fatos que precisam ser provados cujos documentos estão em posse da reclamada.
E aí o juiz faz essa inversão do ônus da prova. Tá? A própria lei pode trazer essa inversão do ônus da prova, como é o caso, por exemplo, se a reclamada traz um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor, é ela que atrai para si o ônus da prova. Mas o juiz pode sim, a gente sabe que o ônus da prova ele foi alargado aqui com a introdução do artigo 818 da CLT, que era bem raso, bem genérico, e agora copiou-se lá a inversão do ônus da prova do Código de Processo Civil 2015. Antes do Processo Civil 2015 utilizava-se o CDC, artigo 6º, né, com relação à inversão do ônus da prova. E qual que é o princípio? Quem tem mais possibilidade de provar o fato. É esse o princípio que o juiz leva em consideração. Então você pode fazer o pedido de inversão do ônus da prova na audiência. Eu já fiz pedido tanto de inversão do ônus da prova, quanto o pedido de inversão da prova ali na audiência. E o juiz que vai avaliar. Mas em qual momento da audiência, Tiago? Após a réplica. Manifestou em réplica, excelência pela ordem, gostaria de pedir a inversão do ônus da prova, tendo visto isso, isso, isso. Vai fundamentar e o juiz vai decidir ali. O juiz não deu, protesta, pronto, acabou. Pode ocorrer antes da audiência? Pode, às vezes o juiz determina também. A gente tem que pensar o seguinte, existe um artigo na CLT que dá a liberdade para o juiz conduzir o processo, principalmente a instrução processual, para chegar ao fim que se almeja, para facilitar e dar efetividade ao processo, que é o artigo 765 da CLT. E lá o juiz pode indeferir provas que são desnecessárias ou manifestamente protelatórias. Tá? Então a gente tem que ter sempre em mente que há essa possibilidade que o juiz que vai conduzir o processo da melhor forma possível. Tá? Então essa é a dúvida da doutora Thaís. Dr. Darlan pergunta o seguinte, existe um assunto em específico em que a audiência na Justiça do Trabalho é mais complicada? Dr. Darlan, o que eu entendo que é mais complicado no processo de trabalho é assédio sexual, bancário, ou até mesmo aeronautas ou aeroportuários e doença ocupacional, acidente de trabalho. Apesar que doença ocupacional, acidente de trabalho, geralmente é prova pericial, né? Aqui vai se discutir mais a culpabilidade da empresa, mas assédio sexual é uma questão complicada. Eu fiz uma audiência recente que eu precisei reproduzir um áudio de um suposto assédio de uma reclamante, de uma empregada, para o seu superior. Que na narrativa dela, era ela que era assediada, mas não foi o que aconteceu. Na audiência, reproduzimos um áudio da reclamante, assediando o chefe dela da empresa, que estava como testemunha no dia. Por que eu reproduzi o áudio? Porque eu estava ouvindo aquela testemunha que era suposta assediada, a pessoa assediada, que era um chefe dela. E a gente, na narrativa da defesa, fala, não, é ela que assediava, excelência. Está aqui, ó, tem um áudio, eu trouxe testemunha. E aí eu quis pedir para o juiz, excelência, eu gostaria de reproduzir um áudio para que a testemunha fale do que é esse áudio aqui. Como que foi o contexto que ela recebeu esse áudio. E aí eu reproduzi o áudio em audiência. Tá? Então, é um caso bem complexo, você vai ter que envolver as partes, vai expor a intimidade das partes, às vezes vai ter que provar, vai ter que mostrar fotos, documentos, que eu já fiz isso muito em audiência. Bancários, por que bancários? Porque são situações mais específicas, é um regramento específico, é uma categoria diferenciada. Aeronautas também, às vezes o juiz não vai entender termos ali, né? Taxiamento, vamos falar aqui de caminhoneiro, cavalo trucado, existem manobras que são feitas. Então são situações de funções e cargos mais específicos que podem trazer mais dificuldade aí na hora de fazer a audiência trabalhista. O doutor Darlan também pergunta, razões finais é regra, sempre tem que fazer ou só para pontuar algo que surgiu na instrução? Quando que eu recomendo uma razões finais? Para reiterar pedidos de protestos na ata, né? Muito embora é muito dividida aí a jurisprudência, o TST já se manifestou que não há necessidade de reiterar em razões finais, mas tem juízes que entendem que sim. E também para realçar alguma coisa que aconteceu dentro da audiência, o juiz fez constar na ata, mas não ficou muito claro na ata de audiência que aquele fato foi provado. E aí eu tento, nas razões finais, explorar mais o depoimento da parte, da testemunha. Por exemplo, você sempre vai pedir para constar na ata aquilo que realmente a testemunha falou para o juiz. O juiz vai interpretar e vai colocar na ata aquilo que a testemunha colocou, que a testemunha trouxe. Se para você aquilo não ficou muito claro, você vai usar as razões finais para dirimir aquela dúvida para o juiz.
tá ok? O juiz às vezes vai prestar atenção nas suas razões finais orais. Porque pode ser razões finais orais ou por escrito, que você vai para o escritório, faz lá no seu escritório e tal. Na audiência eu só faço nessas situações, senão não é o caso. Tá ok? Bom, e para a gente finalizar, mais uma dúvida aqui do Dr. Fábio Guimarães, que ele pergunta o seguinte: posso arrolar uma testemunha que se nega em ser testemunha? Bom, a gente sabe que no processo de trabalho, as testemunhas vão comparecer na audiência independentemente de intimação. Artigo 825 da CLT. Só que você na audiência inicial ou na audiência una, se comprovar que convidou essa testemunha, você pode pedir para que ela seja conduzida coercitivamente. Não aconselho. Eu não aconselho. A não ser que seja a única testemunha daquele fato, a única prova que você tem no processo. Por que eu não aconselho? Porque às vezes ela pode ir lá testemunhar contra a vontade dela e por mais que ela seja advertida que ela não pode mentir no processo, ela pode te prejudicar. Principalmente se é uma testemunha que ela tem algum problema com as partes, com a reclamante, com a reclamada, ou já de cara não quis se comprometer de ir na audiência. Então eu não recomendo se a testemunha tem essas qualidades, que na verdade seriam defeitos da prova. Eu recomendo sim, quando é a única testemunha, você não tem outra prova, e aí você precisa arriscar, porque senão senão você vai perder a ação. E aí sim eu chamaria a testemunha. Vou dar um exemplo. Tive um caso de uma reclamante que se não tivesse dado acordo, eu ia pedir para essa testemunha comparecer, lembrando que a testemunha não é das partes, ela é do processo. O destinatário final da prova é o juiz, não são as partes. Tá? Então, o que eu tenho que entender? Nesse caso, o que eu fiz? A testemunha foi a única que presenciou uma tentativa de agressão, mas ela era contadora da reclamada. E, obviamente, que a reclamada ou iria levá-la, se não levasse, eu ia pedir para ela ser testemunha. E a minha cliente tentou entrar em contato com ela para dizer, dá para você? Mas não tem como, porque eu sou contadora da reclamada e tal. Mas mesmo assim eu iria intimá-la. Mas não correria o risco dela falar a favor da empresa, porque ela ia perder a cliente? Beleza, de alguma forma eu ia tentar fazer ela cair em contradição. Porque foi ela mesma que orientou a reclamante a não ir mais trabalhar. E aí nessa situação, eu achei por bem, ainda bem que deu acordo, senão eu ia chamar. Inclusive na audiência falei, fulano, que era o conselhador, eu queria saber se eu já posso sair daqui com a testemunha intimada. Eu quero que essa testemunha vá para ser testemunha. E aí não tinha outro jeito, não tinha outra prova, não tinha outra testemunha e não tinha outra forma de conseguir provar, a não ser chamando essa testemunha lá, mesmo que ela fosse conduzida coercitivamente, tá ok? Então é isso, se inscreve no nosso canal ou siga o nosso perfil no Instagram, curta, comente, compartilhe e eu te vejo nos próximos episódios. Um forte abraço, até mais.